Fala enfermagem brasileira, eu sou o enfermeiro Diego Ícaro e falo aqui direto de Brasília. E hoje nós trazemos um assunto super importante. Convidei inclusive o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, doutor Alessandro Noronha. Ele, que esteve aí nessa reunião, na última reunião, de representantes da enfermagem com o governo, e uma reunião que trataram aí os últimos assuntos do piso salarial da enfermagem. Então vou receber ele aqui, professor Alessandro Noronha, que é o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, que esteve nessa última reunião representando o Conselho Federal de Enfermagem, tá, pessoal? E ele vai trazer aí essas últimas informações a respeito dessa reunião que aconteceu e tirar aí todas as dúvidas a respeito do piso. Então você que tem alguma perguntinha, já deixa aqui na caixinha de perguntas, tá? Escreve a pergunta na caixinha de perguntas, porque essa live é importante para manter vocês atualizados, tá bom? Tá aqui, professor. Participação e a entrada dele aqui. Então, peço a você que está assistindo essa live, que já envie aqui para os seus colegas, tá? Opa, professor Simão, tá com a câmera virada. Opa, alô? Oi. Vira a câmera para o outro lado. Pera aí. Oi, tá ouvindo? Olá, tudo bem? Eu tô no restaurante aqui, mas se der para ouvir, eu tô com o pessoal aqui. Não, tá tranquilo. Vamos entrar agora rapidinho, 10 minutinhos, tá? Só para passar aí essas últimas explicações, essas últimas explicações, tá bom? Beleza. Vou para um lugar mais silencioso aqui. Sou Conrado Augusto, também depois se quiser entrar. Pronto, ficou melhor. Porque são informações bastante importantes. Pronto? Parou aí? Vamos ver se melhora. Pronto, agora melhorou. Tá. Você teve na reunião, quem eram as pessoas que estavam lá na reunião, do governo, as lideranças? Então, Quem estava lá? Vamos lá. Bom dia, boa tarde a todos, que estão acompanhando a live aí. Eu participei representando o COFEM da reunião. Estavam as pessoas que compõem o fórum da enfermagem, os sindicatos, a ABEM, e estavam o pessoal da Secretaria da SGI, da Secretaria-Geral do Gabinete do Presidente, da Casa Civil. Além dos deputados presentes, que estava o deputado do Ceará, o Mauro Filho, e a de Salvador, a Alice Portugal. Isso. Uhum. Certo. E nessa reunião foi então informado para as lideranças que o piso não seria mais enviado o pagamento via medida provisória e sim via PLN. Queria que você explicasse um pouquinho, pessoal, o que é PLN. Muita gente está me perguntando, Diego, e aí eu resolvi até explicar também melhor em detalhes o que ocorreu, Eu não sei se você sabe, a medida provisória, existe um rito. Após o governo editar a medida provisória, ela tem um período para ela passar pelo Congresso. E se não passar, fica trancada a pauta do Congresso para que seja votada. Isso. E aí o que é que acontece? A sua live ela está travando um pouquinho, não sei se é o local que você está aí, que está com pouca internet, mas explicando para o pessoal. Vocês estão ouvindo, gente? Oi. O pessoal está travando ouvindo, um Diego? pouquinho, mas eu vou explicar. Oi. Vamos lá. Agora estou. Está ouvindo? Eu estou parando para pegar a recepção boa aqui. Aí, o que acontece? O PLN, que é essa medida, em suma, outras palavras, é um projeto de lei que muda a destinação orçamentária ou cria créditos adicionais para o orçamento da União, tá certo? É um projeto de lei complementar, então. O que acontece? O governo achou por bem criar um PLN adicionando um valor extra no orçamento, que aí supre de uma vez por todas, sem necessidade de uma medida posterior de aprovação. Como funciona basicamente? Foi escrito uma PLN, criando um crédito adicional de 7,3 bilhões no orçamento. Por que 7,3? É importante, todo mundo me pergunta por que 7,3? Vocês lembram que foi feita uma previsão orçamentária de mais ou menos 16 bilhões do custo do piso. Isso. Desses 16 bilhões, 5 e pouquinho, Diego, eu acho que era quase 6, era da rede privada. Isso. Então o governo não tem que se meter nisso. Fica então um orçamento de 11 e pouco, 12 milhões, certo? Nós estamos em 2/3 do ano, quer dizer, 1/3 já foi, 4 meses já se passaram. Então se você pegar o dos 12 bilhões e fazer a divisão por falta 2/3, deu um valor de 7 bilhões e 300. Então hoje, 7 bilhões e 300
é o valor do custo do piso para hospitais filantrópicos, hospitais que prestam serviço ao SUS e hospitais públicos, tá? Então já contempla, a partir de maio, o pagamento do piso salarial até o final do ano. Boa. Isso, então, já está nessa PLN. Ah, mas, Alessandro, 2024, 2025. A partir da próxima semana vai abrir-se o período de criação orçamentária para o ano 2024. E o piso salarial da enfermagem já está no orçamento no valor de 11 bilhões e 700 mil. Entendi. Então, a PLN é para cobrir 2/3 do ano e no orçamento do ano que vem já está contemplado 11,7. E mudou, então, só a medida provisória? Não, não mudou isso só. A fonte de custeio previsto lá na emenda 127, que previa um valor que nós tínhamos lá em fundo perdido, foi modificado para o fundo social. O que implica isso? Quem lembra que o fundo perdido ele tinha um valor só para alguns anos. E o fundo social não tem valor, quer dizer, pode ser utilizado todos os anos daqui para frente. Então, nós teve duas mudanças muito importantes. Uma, mudou o fundo, então nós vamos usar recursos do fundo social, que é um fundo permanente, ele não vai acabar e ele entra no teto de gastos da União. Então, quer dizer, não extrapola os limites orçamentários, que era o medo dos prefeitos. E o segundo é que já contempla o pagamento a partir de maio, que isso deixou a gente muito feliz, porque cria um marco, quer dizer, já vai pagar. Então já tem dinheiro, passando terça-feira, dia 18, à tarde, na comissão mista de orçamento, onde a senadora Daniele, alguma coisa, não lembro o sobrenome, à noite já entra para o Congresso, vota-se no Congresso à noite e só aguarda a sanção do presidente, que ele falou que fará o mais rápido possível. Entendi. E a questão da medida provisória, então, ela não ficou por conta dessa questão da trava do Congresso Nacional. Sei que eles estão lá com vários MPs para assinar e não teve acordo, não estou falando de enfermagem nesse ponto, são medidas provisórias que o Congresso tem que analisar. Por quê? Porque o presidente ele coloca a medida provisória e ela vale no outro dia, beleza. Mas o Congresso tem 60 dias para analisar e lá tem um bocado que estão paradas por conta dessa travamento, né? Isso, da pauta. Mas eu vi no jornal que, inclusive, a Câmara e o Senado não entraram em acordo, e aí a Câmara está segurando as medidas, faltando 2, 3 dias para o Senado analisar, o que não dá tempo. Então, a enfermagem poderia perder com a questão da MP. É importante salientar que, além da nossa PLN, tem mais duas PLN que faz parte de um pacote de benefícios do governo, que é uma do aumento dos servidores federais, tá? E a outra para um fundo de custeio de pesquisa das universidades. Quer dizer, são dois assuntos que o Congresso tem a maior boa vontade de votar, porque eles não querem os servidores, lógico, contra o Congresso, nem as universidades que por anos aí veio batendo na questão de não ter orçamento. Então essas 3 PLNs entram terça-feira em comum acordo já com a Câmara e o Senado para passar na Comissão Mista de Orçamento e entrar em pauta de votação no mesmo dia. Tá? Então terça-feira seria, dia 18, o marco para a finalização desse período aí de tramitação de projetos. Finalizando, o governo federal sanciona, o presidente sanciona, e a Câmara comunica o Supremo Tribunal que já existe uma fonte de custeio para o piso em orçamento. Gente, o que significa isso em orçamento? O dinheiro existe, você sabe, mas não pode ser gasto se não tiver previsão orçamentária. Então, estando no orçamento, a União pode fazer o repasse para as entidades e os hospitais, no caso, e entes federativos, município, estado e assim sucessivamente. Certo. Alessandro, uma pergunta que as pessoas estão fazendo. E o privado? De antemão, eu já vou respondendo aqui. Você me complementa, tá? Se faltar alguma coisa. Pessoal, no dia que o ministro do STF, Barroso, ele suspendeu o piso, naquele domingo negro, desculpa essa palavra, naquele domingo terrível para a enfermagem brasileira, desculpa a expressão, tá, pessoal? Não, mas não foi tirar ela desse contexto, tá? Essa expressão não é mais utilizada, tá, gente? Naquele domingo terrível para a enfermagem brasileira, ele colocou, lá, se eu não me engano, na página 27 ou 28, que o privado que pudesse pagar já começasse a pagar. Então, não há restrições para o pagamento do privado, tá, gente? A respeito dessa questão do PLN. Pode continuar. Mesmo porque o governo não pode regular o privado se ele não prestar serviço ao público, tá? Então, o privado, ele custeia seus funcionários através dos fontes de recurso e dos lucros particulares. Uma vez passando no Supremo, ele tem no outro mês para pagar. Isso aí é fato. A União, a gente sabe que demora um pouquinho, porque ainda tem a transferência para
os municípios, mas já fica, logicamente, o dinheiro previsto já para o exercício de maio. Então, aquele município que não conseguir fazer seu orçamento em maio, em junho ele vai ter que pagar o retroativo de maio. Entendeu? Entendi. Porque a partir do momento que você tem orçamento para maio, fica condicionado o pagamento para maio. Tranquilo. E aqui vem a pergunta que não quer calar do pessoal. Com tudo isso já pronto, ainda precisamos da liberação do STF? Pessoal, quem barrou, quem suspendeu o piso foi o STF. Primeiramente, o ministro Barroso, naquela decisão terrível, monocrática, e depois que nós pressionamos, ele colocou para a votação de todos os ministros. O STF ele tem o papel de julgar leis, se é constitucional ou não inconstitucional. Porém, ele não entrou no mérito do julgamento da constitucionalidade, até mesmo porque o nosso piso é constitucional através da emenda constitucional 124. Porém, Sim. Mesmo com a assinatura do presidente, mesmo com o dinheiro indo para as contas, mesmo com tudo isso, quem suspendeu tem que liberar. Então, o STF ele tem que entrar nessa instância de colocar para votação e revogar a suspensão do piso, ou seja, liberar o piso da enfermagem. É isso, Alessandro? É importante algumas perguntas aí, eu vou tentar responder também, Diego. Na realidade é o seguinte, o STF suspendeu, ele libera. Diego já deixou bem claro isso. A pergunta que o STF fez para a Câmara foi, vocês criaram um piso, mas de onde vem o dinheiro? A pergunta vai ser respondida quando for enviado, lógico, a PLN já fazendo aprevisionamento do orçamento de 7,3 bilhões do Fundo Social. Quer dizer, o dinheiro vem do Fundo Social e estará disponível no orçamento para os municípios. Então, ele responde a pergunta do Barroso. Então, isso é para deixar vocês claros que é o seguinte, cabeça de juiz vem tudo. Mas a pergunta que ele fez e o motivo para o bloqueio foi esse, que não tinha uma destinação de recursos para os municípios, o que poderia pôr em risco a saúde financeira do município. Essa pergunta vai ser respondida, lógico, lá na PLN. E outra coisa que é importante, a pessoa está perguntando, e o retroativo? Eu volto a frisar, o dinheiro previsionado é a partir de maio. Lógico que nós sabemos, por ser uma alteração constitucional, o direito ele existe. Então, provavelmente, a partir do momento que o PIS entrar em vigor, alguns sindicatos entrarão com alguns mandatos tentando executar antes. Mas hoje eu acho mais importante garantir esse salário de maio e garantir o direito para que a gente possa entrar na justiça do que fazer duas brigas ao mesmo tempo. E aí, Alessandro, o pessoal está perguntando sobre o veto do reajuste. Eu vou passar essa atualização aqui de acordo com o que eu sei, e aí você me complementa. Pessoal, no dia da sanção do piso, o ex-presidente Bolsonaro ele vetou o reajuste, né, anual em relação ao INPC do piso da enfermagem. Sim. Esse veto ele fica sobrestado em pauta até ele ser votado novamente, até ele ser derrubado ou não lá no Congresso Nacional. Já teve uma votação dessa de derrubada de veto no ano passado, tá? E o nosso veto ao nosso piso ele continua lá. Não foi votado ainda. Vai ter outra votação agora, dia 18, e provavelmente não vai ser votado também essa questão do reajuste. Diego, mas por que você fala que não vai ser votado? Porque, como o Alessandro falou agora, vamos garantir o salário e o veto ele estando sobrestrado na próxima votação, ele pode ir a julgamento, né, do Congresso Nacional, que falou que derrubaria esse veto. Importante lembrar para vocês que, vamos lá, se a gente liberar, conseguir esse PLN, votação e liberação dele no dia 18, e o reajuste, né, for votado e o Congresso derrubar o veto, o pessoal lá, os nossos inimigos da enfermagem, que assim eu tá cheio, que foram as entidades privadas que entraram junto com os prefeitos lá no STF, no outro dia eles entram com outra ação direta de inconstitucionalidade para suspender o piso novamente. Por quê? Melhor não mexer. Está garantido o dinheiro do pagamento do piso, mas o do reajuste não. E aí é outra coisa que nós vamos ter que lutar durante esse período até o sobrestamento de pauta, ou o governo entrar com alguma ação, que eu estou vendo que o governo está se movimentando realmente depois de tantas cobranças que foram feitas para que esse veto seja derrubado, tenha o dinheiro e não tenha motivos para que eles entrem no STF novamente. É isso, Alessandro? É isso aí. E tudo que você mexe numa lei, você gera margem para torná-la inconstitucional. Então, vamos tentar garantir o salário, que é o que todo mundo está querendo no bolso, e lutar pelas demais pautas. O Diego está certo nisso. Caso passe esse veto, seja derrubado, aí a gente vai ter sentado, a gente já está sentando com o jurídico
para ver a melhor forma de implementar o piso, para depois julgar essa matéria. O que nós não queremos é que, novamente, o STF entre no meio do bolo de novo, questionando algum ponto da norma, tá? É importante salientar, o pessoal falando, nós saímos da reunião muito otimistas. Se você ver o vídeo gravado, há um compromisso muito grande da equipe. Não estou falando de governo A, B ou C, não. Estou falando lá da secretária presente, dos técnicos presentes, do próprio Ministério da Saúde, que vai liberar uma portaria falando como vai ser essa distribuição de recursos. Eu preciso da portaria? Não necessariamente. Passou. O STF derrubou, a portaria é só mais um elemento que vai ajudar na distribuição dos recursos para o município. Tá? Volto a frisar. A PLN traz que o dinheiro será a partir de maio. Então, o dinheiro de 7 bilhões e 300, que já foi publicizado pelo próprio governo, que estão abrindo essa margem orçamentária, já prevê o exercício de maio como salário, piso salarial da enfermagem. Então, isso é um passo importante, porque até hoje eu só ouvia, vai sair. Mas não estava uma data, quer dizer, não tinha uma data. Ó, o dinheiro está previsto a partir de tal data. Dessa vez a gente saiu da reunião com a garantia de 7 bilhões e 300, que o dinheiro até o final do ano estaria garantido no orçamento desse ano e que o orçamento do ano que vem já estaria pronto, contemplando 11 bilhões e 700. Quer dizer, além de números, saímos com a data, que era o que a enfermagem mais estava agoniada. Todo mundo me pergunta isso todo dia. Uhum. E aí, Alessandro Noronha, queria agradecer por você ter ido representar a enfermagem, o COFEM, nessa reunião, tá? E obrigado também por trazer essas informações. Lembrando, pessoal, o presidente Alessandro Noronha esteve presente desde a primeira reunião, quando muitas pessoas acreditavam ele, Ana Paula, James, Gilmar, essa galera teve representando aí, doutor Junei Guerra também, que é daqui de Brasília, a enfermagem brasileira, e nós seguimos na luta. Desculpa atrapalhar esse momento de almoço, tá bom? Não, só para fazer um adendo final, terça-feira também tem o chamamento do deputado Bruno, que é da enfermagem, que é enfermeiro, presidente do Corém Minas. Então, 9 horas da manhã eu vou estar lá representando o COFEM, e esses pontos vão ter todos colocados na mesa com os técnicos lá, para que a gente vá à tarde para a votação da Comissão Mista de Orçamento, já com todos os pontos esclarecidos, inclusive como se dará a distribuição do recurso. Então, quem puder participar, participa, assista online. O deputado Bruno se empenhou muito em fazer essa audiência pública justamente para esclarecer os profissionais de enfermagem. Beleza, então. Obrigado pela sua participação nessa live rapidinha. Obrigado, Diego. No seu momento de almoço, de descontração, na sexta-feira. E agora, pessoal, estamos mais aliviados, né, a respeito de tudo isso que vem acontecendo com o nosso piso da enfermagem. O presidente Alessandro esclareceu tudo. Só tem mais uma dúvida, Alessandro. Não sei se você pode responder agora. Sobre a carga horária. Né? Nós vimos que aqui o DF foi colocado. Pessoal, o Distrito Federal é um dos locais, se não for o local do Brasil, que paga melhor a enfermagem. Tá? Quero que vocês entendam bem isso. E a enfermagem aqui tem planos de cargos e carreiras. A carga horária do trabalhador da enfermagem aqui é de 20 horas. Tá? Só para vocês terem ideia. Aqui no DF não se luta mais por 30. Nós já temos 20. Só para vocês verem como é possível também as 30 horas. Então, eu queria só que você fizesse um resumo. Vamos lá. Uma das preocupações de toda a equipe é que, juntamente com o recurso, viesse algum tipo de amarra à quantidade de horas. Porque quando não tem amarra, você não pode modificar aquilo que é previsionado em lei. Por exemplo, o DF é 20 horas, o piso que foi criado vai ser em cima do que está previsionado na lei de 20 horas. Se tivesse alguma amarra condicionando alguma carga horária, as pessoas que aqui fizessem 20 horas iam ganhar proporcional. Então, a ideia é que não seja colocada agora, nessa reta final, essa amarra, para que as negociações sindicais estabeleçam esse valor. Então, hoje, quem faz 30 horas, o piso vai ser em cima das 30 horas. É injusto? Não necessariamente, porque para aqueles que já ganharam o direito de fazer menos carga horária, é justo. E aqueles que não têm ainda essas 30 horas, é a próxima luta que nós vamos encampar para que tenha uma uniformização dessa carga horária em nível nacional, né, Diego? Porque hoje, alguns estados têm, outros não têm, alguns municípios têm, outros não têm. Alessandro, tem mais uma pergunta aqui, que a gente já até respondeu em outras lives. Diego pergunta sobre as cooperativas. Pessoal, você que é de cooperativa, você é o seu próprio patrão. Então, você recebe lá de acordo com a cooperativa. Lógico, né, que agora, com o valor do piso sendo acertado de acordo com as horas, vocês vão ter que cobrar aí, né, os seus sócios. Já que você é sócio, não é isso, Alessandro? Da cooperativa, que o valor da hora... O piso é constitucional, gente.
Então, ninguém pode ferir a Constituição Federal. Então, esse é o primeiro ponto. Então, as cooperativas, elas vão ter que cobrar dos seus, logicamente, prestadores, aí a home care ou o plano de saúde, o valor proporcional à sua hora. Então, se você faz X plantões, você vai fazer a divisãozinha. Nós fizemos aqui no DF, daria para um técnico de enfermagem mais ou menos um plantão de 200 e alguma coisinha, mas eu posso passar esses números depois mais apurados para o Diego. Já sentei com os sindicatos. Já sentei com os sindicatos das cooperativas, inclusive, que é o REMI, que é um parceiro nosso, estabelecemos um valor mínimo, que é o piso. E ficou bem claro para a cooperativa, sindicato cooperativo aqui, que o valor mínimo a ser repassado para o profissional de enfermagem é correspondente ao piso salarial da enfermagem. Nada mais, nada menos. Então, é constitucional, vale para todos. É privado, para o público, para cooperativado, para prestador de serviço, todo mundo não pode ganhar menos que o piso. E aí é lógico que nós vamos ter os probleminhas de implementação depois, né? Nós vamos que os governadores não se movimentaram para vir aqui atrás de dinheiro. Tem prefeito que hoje ainda não paga nem piso de professor, tem prefeito que tem governador que está atrasando a merenda, como eu postei ontem. Então, pessoal, é luta, mas vai ter piso sim, vai ser tudo provavelmente resolvido na terça-feira. Esperamos que sim, tá? E queria agradecer, obrigado, Alessandro Noronha, por ter tirado esse tempo. Obrigado eu, Henrique, ao seu público também. E sigamos juntos na luta pela valorização da enfermagem brasileira. Um abraço. Um abraço, com Deus.